Olá, alunos! Eu sou a professora Renata Leal Martins e nós vamos trabalhar ácidos e bases. Mas, afinal de contas, o que significa ácido e base? Bom, isso vai depender de qual definição que nós estamos olhando. Nós temos três definições que são muito comuns na área da saúde. Uma delas nós chamamos de conceito de Arrhenius. Arrhenius, ele levou em consideração que ácido seria toda aquela molécula que tivesse o íon H+, na parte positiva, né, na forma de cátion, ou H3 ou mais. Nós, de forma simplificada, falamos que é o H+, né? Na verdade, o H+, ele não existe. Ele existe ligado a uma molécula de água, visto que o H+ seria um átomo de hidrogênio que perdeu o elétron, portanto, ele seria extremamente instável. A tendência dele é se unir com outra molécula. Em meio aquoso, né, em contato com a água, para soluções aquosas, ele sempre vai interagir com a água. Então, formando H3 ou mais. Só que para facilitar a representação, falamos apenas H+. As bases, ou o material alcalino, os álcalis, né? Significa aquela molécula em que a parte negativa da molécula tenha o íon OH-. Então, a minha base, se juntando com um ácido, forma sempre o que nós chamamos de sal e água. Vamos entender isso com um exemplo. Então, veja, se eu penso... Vou pegar o laser point para você acompanhar. Se eu penso no ácido clorídrico, no HCl, colocar ele em contato com a água, o que vai acontecer? A molécula de água, por ser muito polar, ajuda a quebrar a ligação entre o H e o Cl, separando o cátion do ânion. Então, fica H+ e Cl-. A mesma coisa, por exemplo, quando eu penso no HNO3. Então, separa a parte do H do ânion NO3. Então, o cátion fica o H+, o ânion fica o NO3-. Todos os ácidos, a parte positiva é apenas átomo de hidrogênio, não tem nenhum outro átomo. Então, eu pego essa molécula, quebro ela, separando a parte do hidrogênio para um lado e todo o restante é a parte negativa. As bases, ao contrário, ao separar, eu sempre vou separar onde a parte negativa fique apenas o OH-, que é o hidróxido, né? O hidróxido é o nome dado ao OH-. Então, o hidróxido significa toda molécula que tenha OH na parte negativa é classificado como sendo uma base de Arrhenius. Então, repare que o NaOH, que é o hidróxido de sódio, entrando em contato com a água, separa em cátion e ânion, onde o ânion é sempre o OH. A mesma coisa com o hidróxido de cálcio. A hora que entra em contato com a água, ele se separa, formando o íon cálcio e dois íons, que são ânions nesse caso, né? Ânion significa um íon negativo, que é o OH. Além do conceito de Arrhenius, um outro conceito, então, de ácido e base, como eu tinha comentado com vocês, que eu tenho outros, né? Então, outro conceito é o conceito de ácido e base de Bronsted e Lowry. Bronsted e Lowry, ele bate a definição com Arrhenius em relação a ácidos, são doadores de H+. Mas as bases são o que nós chamamos de receptores de H+. Nesse caso, então, eu sempre vou ter a formação depois de uma reação química, eu tenho sempre a formação do que nós chamamos de pares conjugados. Eu tenho a formação de ácidos e bases. Então, por exemplo, se eu pego um ácido qualquer e interajo com uma molécula de água, aqui é um exemplo em que a água pode agir como base, pode ser que tem vezes que a água haja como base, tem vezes que a água haja como ácido. Vai depender dela estar doando o íon H+, ou recebendo um íon H+. Se ela estiver, por exemplo, nesse caso aqui, recebendo um íon H+, a molécula de água vai receber o íon H+ vindo do ácido, aí ela está agindo aqui como base.
E aí, a hora que ela age como base, como ela recebeu o H+, agora ela é possível doar o íon H+. Observe que antes ela estaria recebendo o H+. Ela, a molécula de água, vai receber o H+, então ela consegue receber. Se ela consegue receber, ela vai chamar de ser base antes de reagir. Mas após reagir, agora ela está na forma de H3 ou mais. Então, agora, após a reação, ela pode doar esse íon H+. Doador de H+, ela então passa a ser chamada de ácido. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Vamos ver esses exemplos aqui para facilitar. Observe que antes de reagir, no primeiro exemplo, a molécula de água está agindo como se fosse um ácido. Por quê? Um ácido significa aquele que pode doar um íon H+. Então, ela pode doar um íon H+. Ao doar o íon H+, ao perder o H+, ela vira OH-. Então, ao doar, então ficou para trás somente o pedaço OH-. Repare que antes ela era um ácido e agora, como ela está só o OH sozinho, ela virou uma base, tá? Então, por isso que a gente fala que é ácido-base conjugado. Então, antes de reagir, ela é um ácido, depois ela é uma base e vice-versa. Repare essa molécula que é do gás amônio. Antes de reagir, ela pode receber o íon H+, então ela é uma base. Como ela pode receber um íon H+, observe que após a reação ela já está com o íon H+, então o que ela poderia fazer a partir daqui era só doar. Então ela é classificada de ácido. O que a gente chama de ácido e base conjugada? Aquilo que antes de reagir é ácido, depois que reagiu vira base. E vice-versa. Então, observe o outro exemplo. Tem esse ácido orgânico, então ele é um ácido antes de reagir. Após a reação, ele tem a possibilidade de doar e não receber. Então, a diferença do que nós chamamos de ácido e base conjugada é isso aqui, tá? Ácido conjugado e base conjugada. Bom, além dessa definição, nós temos também a definição que nós chamamos de definição de ácido e base de Lewis. Pela definição de ácido e base de Lewis, nós chamamos de ácido todo aquele que consegue receber par de elétrons. E chamamos de base aquele que consegue doar par de elétrons. Olha, a observação que eu gosto de dizer é que a diferença do ácido e base de Lewis é que eu não preciso ter o íon H+, coisa que eu precisava tanto para Arrhenius como para Bronsted-Lowry. Aqui eu não tenho mais a necessidade de ter um íon H+, que muitas vezes é chamado de próton. Então, eu coloquei essa nomenclatura aqui para vocês. Ó. Próton significa, muitas vezes, na química, eu querer dizer que é somente o íon H+. Por que o íon H+ é chamado de próton? Porque o íon H+ significa que ele já perdeu o único elétron que ele tinha. Então, agora ele só tem o próton. Por isso, é muito comum usar a nomenclatura de próton para o íon H+. Principalmente quando trabalhamos em reações químicas, lá em farmacodinâmica, farmacocinética, é muito comum usar essa nomenclatura de doador de próton ou receptor de próton, ok? Vamos ver aqui um exemplo para facilitar o seu entendimento. Então, por que a primeira molécula, que é o BH3, está sendo chamado de ácido de Lewis? Vai depender dele poder receber um par de elétrons de uma base. Então, a base de Lewis, que significa a piridina, ela consegue essa estrutura, ela tem par de elétrons livres aqui no átomo de oxigênio, ela consegue puxar, ligar ao BH3 e o BH3 formar uma estrutura única com essa molécula. Então, aqui eu tenho a base de Lewis, que é essa molécula orgânica, podendo ceder um par de elétrons para essa estrutura aqui, formando essa nova molécula. Então, aí eu chamo de ácidos e bases de Lewis, onde o ácido de Lewis pode receber par de elétrons
e a base de Lewis vai poder doar par de elétrons. Renata, como é que eu vou saber isso? Se pode doar ou pode receber par de elétrons? Observe sempre os elétrons livres que tem na estrutura da molécula. Então, por exemplo, o gás cloro, ele tem 2 átomos de cloro e tem vários pares de elétrons livres. Então, esses pares de elétrons podem ser cedidos numa ligação que a gente chama de ligação covalente coordenada. Então, eu consigo compartilhar, é como se eu estivesse abrindo uma conta conjunta, compartilhar esse par de elétrons com outro elemento, com outra molécula que vai interagir com ele. Mas, pensando em classificações, né, em nomenclaturas diferentes, de ácido, base, seja ela de Arrhenius, Bronsted-Lowry ou de Lewis, você vai usar muito, principalmente a definição de ácido e base de Arrhenius. Como que eu faço o cálculo para identificar se um material é ácido, um material é básico? Como que eu consigo chegar nisso? Pensando nisso, nós temos que entender como que é feito o que nós chamamos de produto iônico da água. Usa-se a água como modelo padrão para verificar como que interagem os pedaços de moléculas, os íons. Então, o que foi feito há muito tempo atrás? O estudo de o que aconteceria com a molécula de água a partir do momento que ela estivesse somente água dentro de um frasco e ela começasse a passagem de corrente elétrica, a formação de íons. Foi verificado, então, quais eram os valores encontrados no que nós chamamos de equilíbrio químico. A hora que eu penso num equilíbrio químico, significa eu verificar a quantidade de íons que se formaram comparado com as moléculas que lhe deram origem. A isso nós chamamos então de cálculo da constante de equilíbrio. Verificar a variação da velocidade da formação dos produtos comparado com a de reagentes, voltando, né, retornando a formar a molécula. Observou-se que a quantidade de íon H+ e a quantidade de OH- na molécula de água sempre dava um valor constante quando eu pensava numa temperatura ambiente. Chamamos de temperatura ambiente a 25 graus Celsius, né? Então, classificado como sendo temperatura ambiente 25, percebia-se que sempre que a quantidade em número de mols por litro de água era sempre igual a 10 a menos 7. Então, era 0,0000001 mol de moléculas que se quebravam formando íons H+ e OH-. Nisso, eu posso fazer então o que a gente chama de constante de equilíbrio da água. Ao fazer o cálculo matemático, então a concentração de IOH+ vezes a concentração de IOH-, quer dizer 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, matemática, mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, menos 7 com menos 7 dá 10 a menos 14. Nisso aqui, eu faço o que nós conhecemos muito como a palavra pH. Calcular o pH ou calcular o pOH é uma maneira, um tratamento matemático. Tratar matematicamente significa modificar a maneira de falar. Em vez de eu falar, a quantidade de OH+ é 0,0000001 mol por litro, 7 zeros, né? E eu colocar aí esse número tão pequenininho, eu vou lá e faço um cálculo matemático. Eu pego esse número e faço menos log dele. Quando eu uso logaritmo na base 10, significa eu cancelar a base 10 e o sinal de menos cancelar o sinal de menos da concentração. Então, o P significa fazer menos log. Se é P do H, eu vou fazer menos log do H. Se é P do H, eu vou fazer menos log do H. O importante é entender que em soluções que nós chamamos de solução ácida, sempre será aquela em que a quantidade de íon H+ é maior que 10 a menos 7. E, obviamente, o contrário em relação à base, né?
E se for uma solução básica, a quantidade de OH é sempre menor que 10 a menos 7. Só que esses números, a gente pode representá-los de uma maneira mais fácil, numa escala que nós chamamos de escala de pH. Então, na escala de pH, nós classificamos os resultados dessa conta, né, que é fazer o menos log, em números, variando de 0 a 14. Cuidado! Isso só vale para a escala de pH. Não vale fazer essa conta e jogar os resultados aqui para pOH. Eu tenho como calcular para pH. Para pH, de 0 até 6,8 aproximadamente, nós falamos que a substância é ácida. De 7,2 até 14, nós falamos que a minha solução é básica ou alcalina. E chamamos de neutro, teoricamente seria o 7 exato, mas você viu aqui que eu pus uns numerozinhos quebrados. Então, classificamos como sendo neutro, basicamente, tudo que está na prática, variando aí aproximadamente entre 6,8 e 7,2, uma margenzinha de erro para chegar no número 7. Renata, tem influência do pH em relação ao meio quando a gente trabalha com fármacos? Sim. Quando eu penso em fármacos, o pH ele desenvolve um papel fundamental na solubilidade deles. Então, dissolver, solubilizar um fármaco é importante e vai depender muito do meio. Isso vai afetar a maneira que as moléculas do fármaco se quebram, ionizam, e qual vai ser a polaridade dessas substâncias quando elas entrarem em contato com uma solução, né? Por exemplo, solução aquosa na corrente sanguínea ou dentro de uma célula. Então, esses valores influenciam muito a maneira que a gente vai trabalhar esses medicamentos. Por exemplo, o pH no trato intestinal, ele vai variar. Fármacos que são classificados como sendo ácidos, né? Na maior parte das vezes levemente ácidos, eles são absorvidos melhor no meu ambiente ácido. Então, eu tenho que observar, olha, o meu fármaco, a molécula do fármaco, ele tem características de ácido, então ele é melhor absorvido em meio ácido. Onde eu tenho meio ácido no meu organismo? No estômago. Então, é melhor solubilizá-lo no estômago. Ah, mas fármacos que são classificados como bases, né? As bases fracas, aonde que eles vão ser melhor absorvidos? Em um ambiente que eu tenha um pH básico. Aonde eu tenho um pH básico ou alcalino? No intestino delgado. Então, a absorção desses medicamentos vai ser influenciada pelo pH, perdão. Vai ser influenciada pelo pH, seja para um pH ácido ou um pH básico. Eu vou ter que observar isso quando eu vou preparar um fármaco aonde ele vai ser melhor absorvido. Além disso, eu posso prestar atenção, por exemplo, no que nós chamamos de indicadores de pH. Os indicadores de pH são substâncias que podem modificar de cores quando eu estou olhando um meio. Por exemplo, essa mudança de coloração, como o papel de tornassol azul, eles têm essa cor aqui. A gente chama de papel de tornassol azul, mas eu acho que o povo antigamente não era muito bom para identificar, né? Ele é mais para roxo. Pois bem, ele é chamado de papel de tornassol azul. Ele só vai mudar de coloração e vai ficar rosado quando ele entrar em contato com um meio ácido. O papel que a gente chama de papel de tornassol vermelho, que na verdade ele é rosa, o papel de tornassol vermelho, que tem essa coloração, ele só vai mudar de cor para um tom azul, que na verdade é lilás, ele só vai para esse tom azul quando ele entrar em contato com uma base. Então, por exemplo, o papel de tornassol azul, ele é útil para identificar ácidos. O papel de tornassol vermelho é útil para identificar bases. Isso facilita para eu só saber, olha, o meio está ácido, o meio está básico, mas eu não sei quanto. E se eu quisesse saber quanto?
Bom, se eu quisesse saber quanto, eu tenho a opção de usar outros meios, como por exemplo o papel indicador universal. Papel indicador universal, eu tenho duas maneiras dele ser representado. São essas tiras de plástico que eu estou mostrando aqui para você nessa imagem de baixo. Essas tiras de plástico com 4 quadradinhos de cores que são, na verdade, depósito de substâncias salinas que mudam de cor conforme o pH. Nós chamamos de substâncias cromóforas. São aquelas que mudam a sua conformação no espaço conforme o tipo de meio, se tem íon H+, ou íon H- livre. E aí, essas 4 corzinhas aqui, elas vão ter no formato da caixinha, de um lado da caixinha, valores de pH variando de 0 a 7 para eu comparar com as tirinhas que eu colocar em contato com a minha amostra. E do outro lado, de 7 a 14. Então, como que eu faço o ensaio? Eu quero saber pH da urina. Vou lá, pego um pouquinho da urina, coloco dentro de um frasco e molho essa pontinha colorida aqui por 2, 3 segundos e comparo os valores com as cores que estão na caixinha, para eu saber se ele está ácido, então o pH está variando de 0 até 6. Ele está básico, então o pH está variando de 8 até 14. Ele está neutro, então o pH está 7. Repare que essa corzinha aqui é a mesma daqui. Do mesmo jeito que pode ser na forma de caixinha, que seria essa fita plástica com os sólidos, né, mergulhados, colocados aqui na pontinha, eu posso ter ele na forma só de papelzinho. Aí ele é um papelzinho amarelo, que na verdade é uma mistura de todos esses sais que eu misturei. Como se eu pegasse um papel daqueles de coar café mergulhado na mistura desses sais e esperado secar. E fica esse papelzinho inteiro aqui. E aí ele fica parecendo aquela tirinha do papel de tornassol, seja vermelho ou seja azul, né? O mesmo material. E eu comparo com as corzinhas aqui, ó. Aí, nesse caso, a comparação é por um único tom de cores. Bom, esses tipos de indicadores, eles nos ajudam a ter uma noção do valor do pH, mas sempre variando de apenas uma única unidade. Além dos papéis indicadores, que nesse caso aqui, o indicador universal me ajuda a falar assim, o pH é 1, é 2, é 3, mas não dá número quebrado. Não dá para falar assim, olha, o pH é 1,25. Pelos papéis eu não consigo fazer isso. Além dos papéis, eu poderia pegar esses sais em solução. Como assim? Nós chamamos de indicadores, soluções indicadoras. As soluções indicadoras significam pegar a molécula da substância, dissolver ela em água e preparar uma solução desse material que eu pingo na minha amostra. Então, ao pingar na minha amostra, eu vou ter variação das cores conforme o meio, né? Então, por exemplo, a fenolftaleína, em meio ácido, ela fica incolor. Em meio básico, por isso aqui, ó, A, B significa ácido, base. Em meio básico, ela já fica tom rosa. O vermelho, o verde de bromocresol, por exemplo, é outra situação. O verde de bromocresol, ele fica com um tom amarelado para o meio ácido e tom azulado para o meio básico. Renata, mas está escrito verde. Não, isso é o nome da molécula. Não significa que ela vá ficar nessa cor. O azul de bromofenol, ele fica com um tom amarelado em meio ácido e um tom roxeado em meio básico. Alaranjado de metila, ele muda os tons do laranja, olha lá. Em meio ácido ele dá um tom, em meio básico existe outro tom. Existem, então, várias substâncias que são cromóforas, que podem ser utilizadas para dar valores aproximados daquela acidez. Mas, além disso, eu teria outro instrumento que resolvesse? Sim, nós temos um aparelho chamado de pH-metro. O pH-metro é um aparelho que mede a passagem de corrente elétrica, que está na minha solução, e conforme a quantidade de corrente elétrica, eu sei a quantidade de íon H+ que está livre naquele material. E aí, eu sei se o meio está ácido ou básico. Os aparelhos denominados de pH-metro,
Eles têm tanto de bolso, né, que ele parece uma caneta, como de bancada. Depois você pode pesquisar pelo Google para você ver algumas imagens desses equipamentos. E eles são muito úteis na área da farmácia, por exemplo, para determinar com um valor mais preciso, né, que não dependa de uma pessoa para eu identificar o valor do pH. E aí eu tenho um valor também mais correto, podendo, dependendo do aparelho, dar até 2 casas após a vírgula, 2 casas decimais. Então dá para medir, por exemplo, o meu pH da minha solução deu 4,75. Então eu consigo fazer essa leitura molhando, né, encostando o aparelho na solução que eu tenho de interesse. O que eu gostaria de deixar claro para vocês que escala de pH só existe para determinar quantidade de H. Renata, eu tenho a quantidade de OH. Bom, então eu vou ter que fazer uma conta matemática para sair da quantidade de OH, descobrir a quantidade de H. Então, eu só faço escala de pH, eu não tenho escala de pOH. Eu só falo se é ácido ou base comparado com a quantidade de íon H+, não de OH-, ok? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e qualquer coisa que vocês tiverem de dificuldade, nós estamos à disposição de vocês lá no Fórum Café. Até mais!